Tem momentos na vida em que tudo que você construiu de errado desmorona de uma vez. E só aí, no meio dos escombros, você encontra o que sempre foi real. Foi, em uma tarde de quinta-feira, que tudo começou a desmoronar. Viviane tinha ido até a mansão de surpresa, como fazia às vezes. Entrou, cumprimentou a governanta, foi até a sala. Mateus estava no escritório em casa, terminando uma ligação. Quando desligou e foi ao encontro dela, ela tinha ido à cozinha pegar um copo d'água e deixado o celular sobre a mesinha de centro. Mateus não era homem de mexer no telefone de ninguém. Nunca tinha sido. Mas o aparelho vibrou justo quando ele passou ao lado. E o nome que apareceu na tela o fez parar. Roberto. Um nome. Só um nome. Mas teve algo na forma como ele apareceu. Sem sobrenome, sem título, só Roberto, como quem conhece demais, que fez Mateus sentir um frio no estômago que ele não conseguia explicar. Ele ficou olhando para o celular por alguns segundos. A ligação parou. Começou a chamar, de novo. Era Roberto. Mateus respirou fundo e atendeu. Ficou em silêncio. Do outro lado, uma voz masculina, impaciente. Viviane? Você confirmou com ele? Quanto tempo mais você vai precisar? Já faz meses. O plano era simples. Casa, herança, ir embora. Você nem precisava ficar grávida para isso, mas já que ficou, pelo menos usa. Casa logo com ele antes que ele descubra que o filho não é dele. Mateus não disse uma palavra. Desligou devagar. Pousou o celular exatamente onde estava. E ficou parado no meio da sala com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Ele tinha ouvido tudo. Cada palavra. E o pior ainda estava por vir. Quando Viviane voltou da cozinha com o copo na mão, encontrou Mateus de pé no meio da sala. Parado. Com uma expressão que ela nunca tinha visto nele. Tudo bem? Ela perguntou com aquele sorriso de sempre. Mateus não respondeu de imediato. Olhou para ela por um tempo longo. Depois disse com uma calma que custou muito a manter. Você tem alguma coisa para me contar, Viviane? Ela piscou. Sorriu de novo, um pouco diferente dessa vez. Que pergunta estranha. Ela deu um passo em direção a ele. Na verdade, eu tenho sim. Eu estava esperando o momento certo para falar. Ela pousou o copo na mesa, respirou. E com os olhos marejados, olhos que Mateus agora sabia que eram treinados, disse: Estou grávida, Mateus. Descobri há 2 semanas. Eu sei que é rápido, eu sei que vai mudar tudo, mas acho que a gente precisa casar, logo, com comunhão de bens, como é certo, para esse filho ter um nome, uma família de verdade. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Mateus ficou olhando para ela, e pela primeira vez em meses enxergou com total clareza a mulher que estava na sua frente. Não a máscara, não o sorriso, a mulher que ela era de verdade. Esse filho é meu? Ele perguntou. A voz saiu baixa, mas firme. Viviane abriu a boca, e por um segundo, só um segundo, os olhos dela disseram tudo que a boca não tinha coragem de dizer. Que pergunta é essa, Mateus? Claro que é. Roberto ligou. Mateus interrompeu. Simples. Eu atendi. O mundo de Viviane parou. O copo de água que Viviane segurava escorregou da mão e caiu no chão, quebrando em pedaços. Ela não se abaixou para pegar. Ficou parada, a máscara completamente fora do rosto agora, sem saber o que fazer com as mãos, sem saber o que fazer com o olhar. Então, pela primeira vez desde que tinha chegado naquela mansão, Viviane não teve mais nenhum script para seguir. A verdade saiu aos pedaços. Torta, feia, sem a elegância que ela sempre usava para tudo. Roberto era o amante, fazia mais de 1 ano. O plano tinha sido simples desde o início. Entrar na vida de Mateus, ganhar sua confiança, casar em comunhão de bens e, quando tivesse acesso suficiente à empresa e ao patrimônio, desaparecer. A gravidez não estava no roteiro, mas quando aconteceu, Roberto sugeriu que ela usasse. Um filho garantiria pensão, herança, vínculo para sempre. Eu nunca quis machucar ninguém, ela disse, num último vestígio de defesa. Você passou meses fingindo amar meus filhos. Mateus respondeu, a voz tão baixa que doía mais do que um grito. 3 crianças de 2 anos que perderam a mãe e que acreditaram em você. Isso não é não querer machucar, Viviane. Isso é escolher machucar toda vez que tinha chance de parar. Ela não teve resposta para isso. Não havia mais nada a dizer. Nenhum sorriso que salvasse. Nenhuma palavra que consertasse. O plano todo havia desabado num único nome dito em voz alta. Roberto. Naquela noite, Viviane saiu da mansão devastada. Saiu pelo mesmo portão que tinha entrado meses antes, com aquele sorriso perfeito. Sem o sorriso agora. Sem o plano. Roberto, quando soube que tudo havia sido exposto, sumiu sem deixar endereço. Mateus ficou sozinho na sala grande olhando para o vazio. Mas desta vez, o vazio não durou muito. Ele ouviu passos na escada, pequenos, 3 pares. Pedro, Gabriel e Henrique desceram de pijama, com o cabelo bagunçado, espremendo os olhos com sono. Papai! Gabriel falou com aquela voz de sono. Mateus abriu os braços. Os 3 correram. E ele abraçou os filhos com uma força que não usava há anos. Os meninos abraçaram de volta, sem entender, mas sentindo que precisavam estar ali. E pela primeira vez em muito tempo, era verdade. Mas a história não terminava ali. Ainda havia uma pessoa que precisava ouvir o que Mateus tinha a dizer. Na manhã seguinte, ele foi até a cozinha cedo. Célia já estava lá, preparando o café, sem saber de nada do que havia acontecido na noite anterior. Bom dia, ela disse, surpresa com ele tão cedo. Bom dia.
Mateus ficou parado na porta por um momento. Célia, eu preciso te pedir desculpa. Ela parou o que estava fazendo, por acreditar numa acusação falsa sobre você, por ter mandado você entrar quando estava fazendo a coisa certa, por ter ignorado o que seus olhos estavam enxergando antes dos meus. Ele fez uma pausa. Você viu meus filhos quando eu não conseguia ver. Célia ficou em silêncio por um momento. Depois disse com aquela simplicidade que era só dela. Eles são fáceis de ver, Sr. Monteiro. São ótimas crianças, Mateus. Ele sorriu. Foi a primeira vez que ela chamou ele sem ser senhor. Ele disse, pode me chamar assim. Ela riu. E aquele sorriso simples, sem pretensão nenhuma, foi a coisa mais bonita que ele tinha visto em muito tempo. O que veio depois não foi rápido, não foi fácil e não foi perfeito. Mas foi real. E às vezes, o sentimento verdadeiro é tudo o que precisamos. Nos meses seguintes, Mateus mudou de verdade. Não de uma hora para outra, do jeito bonito das histórias de mentira. Mudou devagar, com tropeços. Havia noites em que a saudade de Camila voltava, e ele ficava horas olhando o teto. Havia dias em que travava com os meninos, sem saber o que fazer com 3 bebês que precisavam de colo, e ele não sabia como dar. Mas havia também os dias em que ele chegava cedo e encontrava Célia na cozinha com os 3 meninos ao redor, ensinando a mexer na massa do bolo com as mãozinhas, e a cozinha toda branca de farinha. Os dias em que Henrique arrastava Mateus pelo dedo para mostrar um galho caído no jardim, como se fosse o maior tesouro do mundo. Os dias em que Pedro dormia no colo de Célia no sofá, e Gabriel dormia no colo de Mateus, e os 2 adultos se olhavam por cima das cabeças adormecidas, sem dizer nada, mas entendendo tudo. Ele começou a conversar mais com Célia. Não como patrão e funcionária, como 2 adultos que se respeitavam. Ela contava da mãe doente em Minas, das contas, dos sonhos que tinha engavetado. Ele contava de Camila, da dor, do medo de errar com os filhos. Você não está errando, Célia disse um dia. Você está tentando. É diferente. Como você sabe a diferença? Porque quem erra não fica acordado à noite preocupado se errou. Mateus ficou olhando para ela e sentiu, naquele momento, com uma clareza que não esperava, que havia muito tempo não se sentia tão vivo perto de alguém. Foram mais 6 meses até que ele dissesse algo. 6 meses de cafés da manhã compartilhados sem querer, de risadas dos meninos que os uniam, de olhares que duravam 1 segundo a mais do que deveriam. Numa noite de julho, com os meninos dormindo e a casa em silêncio, Mateus foi até a sala onde Célia dobrava roupas antes de ir embora. Posso te falar uma coisa sem que você fuja? Ele perguntou. Ela sorriu sem olhar para ele. Depende do que for. Eu acho que me apaixonei por você. Ele falou direto, sem rodeio, porque não sabia fazer diferente. Não sei se é certo. Não sei se você sente alguma coisa. Mas eu não consigo mais fingir que não é isso. Célia parou. Ficou de costas por um momento. Quando se virou, os olhos estavam brilhando. Mateus, eu sou faxineira. Você é um pai. Ele interrompeu. É o que eu sou. E meus filhos te amam. E eu... Ele deu um passo à frente. Eu aprendi com você que amor não tem endereço, não tem preço, não tem cargo. Célia olhou para ele por um longo tempo. Depois disse... Se eu disser que sinto a mesma coisa, a minha vida inteira vai mudar. Sim, ele confirmou. A nossa vai. Ela olhou para ele com um sorriso que durou mais do que todos os outros, e com uma mão que encontrou a mão dele sem hesitar. 1 ano depois, o casamento aconteceu numa cerimônia simples no quintal da mansão. Aquele mesmo quintal onde tudo começou, Mateus e Célia se casaram. Pedro, Gabriel e Henrique usaram terninho azul. Os trigêmeos ficaram quietinhos durante toda a cerimônia, como se entendesse a importância do momento com toda a sabedoria dos seus 3 aninhos. Na hora da festa, quando Mateus e Célia dançaram sozinhos por um momento, ele colocou a testa na dela e sussurrou. Eu passei anos procurando uma mãe para eles, e ela estava aqui o tempo todo. Encontrei em um lugar inesperado. Célia levantou os olhos para ele. Você só precisava parar de enxergar dinheiro e ver valor. Caráter e dignidade. Coisas que o dinheiro nunca irá comprar. Ele riu. Um riso verdadeiro, do fundo do peito. E assentiu com a cabeça, e disse, agora você me ensinou isso. Enxergar o que a pessoa é, não o que ela tem. Não havia nada de fantástico naquela história. Nenhuma magia, nenhum milagre. Só um homem que aprendeu a enxergar. E uma mulher que nunca deixou de se importar. E 3 meninos que finalmente tinham uma mãe que sempre mereceram. Um lar de verdade. E se alguém ainda perguntasse quem mudou o rumo da história daquela família, a resposta estava na foto da parede da sala. Célia de uniforme de faxineira, no jardim, com 3 bebês de 2 anos, rindo daquele jeito que só existe quando tem amor. Fim. Uma história sobre o amor que nenhum dinheiro do mundo pode comprar. Eu sei que essa história te emocionou. Deixa nos comentários sua opinião. Eu amo ler.